Boa tarde, bem-vindos ao Seminário Mateias. Vejo com muita realidade que há aqui muita gente, muitos colegas da Universidade, porque o tema, pelo visto, despertou um interesse especial. Temos connosco, e é o prazer de anunciar, a nossa colega Ana Moura Santos, do Instituto Superior Técnico, que sugeriu nos falar sobre esta temática, do currículo de matemática numa escola de engenharia, já projetado para o ano 2020, a qual agradeço o convite e aguardamos todas as palestras. Obrigado. Obrigada pelo convite. Eu gosto de ter sempre o prazer de vir aqui à Aveiro. E, pelos vistos, o tema hoje é um tema interessante para mais pessoas do que só do âmbito, só do Departamento de Matemática. Não é? Portanto, eu sou do Departamento de Matemática do Técnico e sou membro também da Executiva do Conselho Pedagógico. E, por isso, tenho aqui um bocadinho mais de insight no problema do currículo e, além de me preocupar enquanto professora de matemática, preocupa-me do ponto de vista também da pedagogia. Eu vou tentar que a apresentação seja com conteúdo interessante para a maior parte das pessoas. Portanto, o que eu vou fazer aqui, eu achei que para discutir era preciso ter alguma informação de base, então o que eu tomei como referência foi o ano 2015, onde nós estamos agora, comparação de a realidade do técnico na EPFL, que é a École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suíça, que faz parte do cluster de escolas de engenharia, onde o técnico também está integrado, e depois o MIT, que também, além das escolas de engenharia, tem outras, mas pronto, uma das especialidades, um dos pontos fortes do MIT é também a engenharia. Portanto, eu vou tentar então, primeiro, dar uma breve noção de quais são as estruturas curriculares de um curso. Eu escolhi um curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e já vamos ver que tem ligeiras modificações o nome na EPFL e no MIT, mas em geral é mais ou menos, estamos a falar mais ou menos da mesma área de engenharia. Depois falo de unidades curriculares de matemática do primeiro ciclo, portanto vou-me basear ao currículo básico, não é, da matemática dos 3 primeiros anos. Portanto, nos Estados Unidos, portanto, é o undergraduate, corresponde ao undergraduate. Na Suíça, portanto, é as disciplinas de formação básica, como eles dizem. Depois, tento então abordar um bocadinho de conteúdos programáticos e fui buscar também um exemplo. Vou buscar a álgebra linear, linear algebra, álgebra linear, e faço então uma descrição e depois então discuto um bocadinho qual é, por exemplo, a proposta que poderia acontecer se pudéssemos ter poderes de decisão de mudar alguma coisa, mesmo no conceito pedagógico do técnico, portanto o nosso poder decisivo está muito limitado, não é? Pronto, mas já agora, talvez do ponto de vista da informação, isto seja interessante para muitas pessoas que desconheçam. Eu até desconhecia, para dizer a verdade, a maior parte não, metade da área da informação que vou dar hoje, porque conheço muito bem a realidade do técnico, conheço só assim é da EPFL e só ao longe, só online é que tenho conhecimento das courses, né? dos disciplinas do MIT. Pronto, este é o edifício, o novo edifício da Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Técnico. Portanto, é uma das torres, não é? É a torre de eletricidade, como a gente diz. Esta é a torre norte, a torre de eletricidade, a outra é a torre de química. Portanto, se nós formos à página para ver a estrutura curricular, eu espero que todos os links funcionem. Se não funcionar algum, vou ter que ser eu a descrever, mais ou menos. Portanto, a estrutura curricular está numa das páginas públicas do técnico. Eu, no fim, como referências, ponho todos os links que eu utilizei durante a apresentação. Também depois disponibilizo isso. Portanto, como veem aqui, nós no técnico chamamos a formação do primeiro ciclo, embora a Engenharia Eletrotécnica foi daqueles cursos do técnico que não partiu, portanto, ele chama, é o mestrado integrado, tem mestrado integrado, portanto, não se sai ao fim de 3 anos, mas de qualquer maneira a estrutura curricular manteve-se, como se fosse para os cursos de 3 anos. Como a informática foi para os 3 anos, a LMAC também, a licenciatura em matemática aplicada e computadores. Pronto, portanto, disciplinas de primeiro ciclo, portanto, a classificação é esta. Disciplinas das ciências das engenharias, que são as específicas de cada curso. Depois as disciplinas base de engenharia, peço desculpa, não, já estou. Disciplinas das ciências de engenharia são matemáticas, física, as físicas, que também são 2, e, por exemplo,
química, que alguns cursos têm, que não é o caso da eletrotécnica, não é? Depois as disciplinas base da engenharia eletrotécnica e de computadores é que são portanto, as primeiras são dadas pelo Departamento de Matemática e Departamento de Física do técnico. As outras já são da responsabilidade do Departamento de Eletrotecnia, não é? do DEC. E as últimas disciplinas de competências transversais, como vi, a unidade curricular são poucas. Estamos a falar de gestão, a gestão agora também é mais ou menos transversal, e uma coisa que eles chamam de portfólios, que no fundo ou é seminários ou é trabalhos. Pronto, só para dar mais ou menos um enquadramento, eu espero que isto vá funcionar. Pronto, o que eu estou aqui a explicar é este plano curricular desta página, não é? Portanto, isto é uma página pública do técnico. O plano curricular está a funcionar desde 2006 e, portanto, isto vem com a descrição que eu fiz. A descrição abreviada é deste primeiro ciclo, depois vem a descrição abreviada do segundo ciclo e, lateralmente, tem aqui outros links. Pronto, então agora voltando à apresentação. É aqui, não é? Não. Esse. É neste? Esse. Ou será ali? Não. Mais baixo. Ou será que é baixo? Não vais precisar por aí deste, não? Por acaso, eu acho que daqui a bocado vou lá. É só calhar um pouquinho mais forte. Pronto, falando em unidades curriculares de matemática do primeiro ciclo desta engenharia, não é? Que no fundo é comum a muitas outras engenharias, mas pronto, é o exemplo. Portanto, temos a álgebra linear, primeiro ano, primeiro semestre, 6 ECTS. Portanto, a medida aqui na Europa é o ECTS, não é? Portanto, é conhecido, não é? Para vocês também. Portanto, na Suíça é igual, no MIT a medida é o semestre. Então, temos a álgebra linear, que é a disciplina comum com cálculo diferencial integral 1, no primeiro semestre do primeiro ano. Depois é o cálculo diferencial integral 2, reparem na carga que foi para 7,5. A análise complexa de equações diferenciais 7,5. Depois há duas disciplinas que são comuns a muitas engenharias e de matemática, fornecidas também pelo Departamento de Matemática, que é a matemática computacional e probabilidades e estatística, também com algum peso, não é? 7 já é significativo. Pronto, isto estava também na descrição da outra página, mas acho que se calhar não vale a pena ir a essa. Portanto, aqui as duas últimas disciplinas, a matemática computacional é segundo ano, assim como a análise complexa, e a última já é terceiro ano. Portanto, as probabilidades de estatística e a matemática computacional, dependendo da engenharia, vai flutuando entre o segundo e terceiro ano dos cursos de engenharia. E pronto. Agora, comparando então com, eles chamam GI, Electrique e Eletrotechnique. Portanto, é um bocadinho diferente, não metem os computadores no nome de Engenharia Eletrotécnica. Na Lausanne, não é? Portanto, isto é a escola. Aquele é a parte central de serviços e tem um grande centro de congressos e fica ao pé mesmo do lago. É um sítio bonito. Eu fui também, não sei se isto tem assim muito mais... tem, exato, tem... Ups. Tens de esperar que ele apareça o sentido. É só uma questão de... Pronto, então agora uma página... Ups, não era bem isso que eu queria. Não sei comprar nada, não é? Deve estar em depois de não ouvir. Não, é só fazer scrolling. No meio nunca? Pronto, aliás, como vi ali daquele lado direito, não é? Tem ali os programas de estudo que eles têm na escola, não é? Portanto, tem as várias engenharias e depois ainda tem também as físicas, a matemática sozinha, etc. Pronto, então esta é a página dos estudos, não é? Que eles chamam do primeiro ciclo, na EPFL, e já está aqui escolhida a engenharia, portanto, que eles chamam eletrotécnica e eletrónica, não é? É uma página que
que eu depois... Eu dou estes links todos. Tem um traço interessante as páginas da EPFL que têm muitos audiovisuais. Portanto, tem as entrevistas de investigadores, alunos que dizem quais foram as vantagens que viram no primeiro e no segundo ano do curso, não é? Se gostaram, se não gostaram, e depois a informação que eu até vou mostrar, se calhar vou usar para não mandar a saltar de um lado para o outro. Espero que pode ter um novo separador, certo? Está lá em cima. Está lá em cima. E depois abre noutro aqui, este. Não, mais não vais assim. Ali. Eu li o nosso separador. Peço imensa desculpa. Mandaste abrir neste. Tu fizeste, deixa-me ver aqui. Foi esse link. Primeiro eu tinha no slide, mas assim. Carregaste para a direita e apareceu isto. Eu para mim não tenho. Tens que carregar sempre do lado esquerdo. É? Não do lado direito, porque tem sentido esquerdo. Carregar no esquerdo do lado. Esta é a descrição interessante também que o curso de Engenharia faz da estrutura dos 3 anos. Portanto, no primeiro ano há 30% de matemáticas, o que transcritos para os 180, portanto, eles têm, isto são 180 ECTS, que coincidem exatamente com os 180 ECTS do primeiro ciclo do técnico. Portanto, os 30%, se eu não estou em erro, são 18 unidades curriculares, assim é uma cábula, mas deve ser isso. É 18 e depois estes, aqui já vêm 16 ECTS, é isso. Não é? Exato. 16 ECTS no segundo ano e nada no terceiro ano. Portanto, eles põem todas as matemáticas, aliás, o grosso é mesmo no primeiro ano, que é aquele gráfico lá de cima. Este gráfico já é o do segundo ano e no terceiro ano já quase que só tem projetos, é mesmo muito aplicado o que eles fazem. As físicas começam a entrar no primeiro ano pouquinho e também, enfim, diminuem ligeiramente, não é? Portanto, as fatias vão diminuir. Pronto, isto é as unidades curriculares da EPFL para esta engenharia. António, peço desculpa, Vou voltar a outra? Vou voltar a outra. É o terceiro separador. É este aqui. Acho que sim, que é esse. Onde estava dado o caso. É esse que é? Não, é mesmo a apresentação. Vou puxar tudo. Tá, não é fechado. Pronto, acho que daqui a 5 minutos já estou. Pronto, esta era uma parte do slide. Portanto, esta parte já passámos, certo? Já. Portanto, agora, quais são as unidades curriculares que correspondiam, portanto, àquelas fatias do primeiro e do segundo ano, não é? Não temos matemáticas no terceiro ano do curso do tal GENI, eles chamam GENI, Electronic. É a álgebra linear, a análise, eles mantiveram os nomes das análises, pelos vistos, não é? No técnico, quando foi Bolonha, mudou-se para o cálculo diferencial integral 1 e cálculo diferencial integral 2 e a análise 4 ficou análise complexa e equações diferenciais. Por acaso não expliquei isso. Quando quiserem, interrompam-me, porque eu uso muitas siglas e não é suposto as pessoas saberem as siglas, claro, não é? Pronto, eles mantiveram análises. Agora reparem nas cargas de ECTS que têm as análises, 1, 2, 3 e 4, sendo que, já vamos ver que, não vamos, por acaso eu acabei por, então explico aqui, acabei só por descrever a álgebra linear, que ainda por cima tem a mesma carga curricular que tem a álgebra linear no técnico, as outras, reparem, vão a diminuir, lembram-se o que é que acontecia no técnico, que eram as duas últimas, eram 7,5, em vez dos 6 ECTS iniciais, eram 7,5. Pronto, eu acho que, de facto, e comparando depois mais em detalhe o currículo que eles põem em análise 3 e 4, o que eles fizeram com Bolonha foi tirar muitos tópicos da antiga análise 3 e 4 do técnico, que tinha as partes muito mais, digamos, teóricas e ficaram com uma análise 3 e 4 muito aplicada, com, portanto, a 2 dimensões e a 3 dimensões, não é? Explicam, em algumas destas, portanto, a análise 1 coincide quase com o cálculo diferencial integral 1 do técnico e também tem, embora, reparem, o que eu percebi da EPFL é que é o departamento também de matemática, que era um departamento forte, que vinha fortemente
com os docentes teóricos, não é? Que faziam mesmo investigação em matemática. Mas pronto, eles na análise 3 e 4 aligeiraram muito o programa e dão equações diferenciais ali pelo meio, análise de Fourier. A análise complexa é mesmo uma coisa muito ligeira, não tem assim grande profundidade e também está na 3 e 4. E a análise 2 também tem 6 ECTS em vez do 7,5, não é? Isto foi, ou seja, esticaram um bocadinho mais, mas deram menos peso. A análise numérica e as probabilidades e estatística, comparados com os 6 ECTS e os 4,5 do técnico, também é mais ligeira. Pronto, agora o MIT. Esta também é a página, lá ver se conseguimos ler, do departamento de esquerda, certo? Quase lá. Do MIT, que é responsável pelas disciplinas, não é? Portanto, aqui que volta o nome outra vez, é o Electrical Engineering and Computer Sciences, que portanto é mais próximo do nome do técnico, não é? É mais virado para os computadores e menos para a eletrónica. Portanto, nesta página, se descermos, temos aqui aquilo que eles chamam as disciplinas de engenharia do curso, não é? Isto está muito pequenino para ver, se calhar, não é? Mas, no meio destas disciplinas todas que eu posso fazer mais um scrolling, só há 2 matemáticas. Portanto, e difícil de as encontrar. Não sei muito bem onde é que elas estão. Está ali, olha, estão aqui. Certo? Mathematics for Computer Science. E é matemática discreta. Portanto, é grafos, é matemática discreta, não é? Séries, grafos, nem sei, por acaso não fui lá muito bem inspecionar. Mas, nesta listagem de disciplinas, e depois, eles em vez de terem os ECTS, têm a disciplina execução. Portanto, o que conta no MIT é a disciplina execução. No semestre de outono, a execução foi esta. No semestre da primavera foi esta. E só quando nós vamos a essas instâncias é que se vê qual foi a carga horária, quem é que é o instrutor. Portanto, está tudo muito baseado no instrutor, na carga horária, que eu acho que quase cada um pode inventar, enfim, dentro de alguns parâmetros, imagino eu, pode fazer isso, não é? Se calhar podemos ir para um destes... também estava no slide e assim fica mais vivo. Pronto, e repararam o que é que aconteceu? Pronto, eu chamo a atenção que nós saímos da disciplina oferecida pelo departamento e entramos no site do MIT OpenCourseware. Portanto, neste momento, quando eu fui a fazer a pesquisa das disciplinas que estão a ser dadas no MIT, tanto destes departamentos de engenharia como dos departamentos de matemática, aquilo remete. Não é? Enquanto que é para as disciplinas de execução, as disciplinas de execução estão quase todas neste OpenCourseware, coisa que começou a crescer há 10 anos para cá, não é? Que havia muitas disciplinas que professores que já estavam Strang, da álgebra linear, que é um dos clássicos, que até fez duas em 2005 e depois atualizou, não é? Mais recentemente. Portanto, agora a maior parte das disciplinas, deve ser uma exceção, não estarem lá neste MIT OpenCourseware. O que significa que há muitos vídeos, não é? Portanto, podem consultar os vídeos das aulas. As aulas teóricas, a maior parte delas estão em gravação, estão gravadas. Depois também podem ver aí o programa, não é? E só, está aqui os course features. Pronto, quando não há vídeos, há muitos PDFs e cada caixinha de aula teórica tem o PDF correspondente, não é? Portanto, muitos deles são autores de livros e, portanto, foi uma coisa correspondente. Aqui só nestas course features é que vem aqui a descrição do que é que eles vão dar nesta disciplina e aqui no Related Content é que nós conseguimos, nós e os alunos, eu acho que os alunos devem ter um departamento tutorial. Eu percebo a tutoria lá nos Estados Unidos, porque isto deve ser a confusão para perceber quais são as disciplinas que podemos fazer, quais são os pré-requisitos. Portanto, quando eles dizem Related, que são o Computer Science, que é uma disciplina, não é? Tem probabilidade e estatística e matemática aplicada. Portanto, as matemáticas aparecem nestas caixinhas do Related e quando uma pessoa também faz no Syllabus também aparecem os pré-requisitos, não é? Mas os pré-requisitos são muito engraçados, porque em muitos dos casos diz assim,
pré-requisito, cálculo 2, ou falar com o professor, or talk with the instructor. Portanto, deve estar... é muito customizado, há um bocadinho à medida de cada classe estudante, não é? Portanto, é isso que acontece. Não é MIT, foi o que eu percebi. Portanto, tenho que fechar esta, voltar à apresentação. Pronto, isto foi aquela, nós já vimos, não é? Foi aquela descrição, eu fui buscar exatamente este link que eu sabia que lá estava desta matemática. E isto foi onde é que nós conseguimos perceber que esta disciplina tem como pré-requisito probabilidades e estatística, que essa sim é uma disciplina da responsabilidade do Departamento de Matemática. Pronto, de qualquer maneira, quando vamos, este agora é que não tem o link, mas eu depois vou também. Quando vamos então ao Departamento de Matemática, isto é o que conseguimos encontrar nas disciplinas das engenharias. Quando vamos às disciplinas dadas pelo Departamento de Matemática do MIT, é que encontramos tópicos e estão divididos, não é? Portanto, quando é General Mathematics, sabem que eles têm aquela a numeração, que vale lá é a numeração, não é? Pré-requisito para fazer isto é o 18.02. Para fazer, eles às vezes metem o nome, mas raramente é. O pré-requisito é o 5.07, é o 3.11, etc. Pronto, e quando vamos ao Departamento de Matemática, alguns dos cursos que vêm lá são estes. Chama a atenção de duas coisas interessantes. É o cálculo é geral, portanto é cálculos. E uma pessoa tem que ir a ler o conteúdo para perceber se é cálculo 1, ou seja, estamos a falar a uma variável, estamos a falar a duas variáveis. Se estamos, às vezes há cálculos with theory. E aí tem o 18.024 ou 0.23 se forem more applied, não é? Pronto, só aí, mas o 18.01 é cálculo a uma variável. O 0.2 é o multivariável, não é? Pronto, depois tem as equações diferenciais, a análise complexa, depois tem introdução às probabilidades e estatística, que por acaso era um daqueles pré-requisitos do outro, e reparem, álgebra linear é o 18.6, portanto, é a seguir a estes todos. Se formos aos pré-requisitos, eu daqui a bocado já lá chegamos à álgebra linear, da álgebra linear é ao contrário a ordenação. Portanto, no MIT a álgebra linear é um tópico mais avançado do cálculo 2. O cálculo 2 é um pré-requisito de álgebra linear. Pronto, isto foi assim o que eu consegui perceber em termos de estrutura curricular comparativa dos cursos de engenharia eletrotécnica. Pronto, agora o que é que então podemos só resumir aqui assim, que eu chamei de semelhanças e diferenças. Portanto, as semelhanças é, pelo menos na Europa, isto é mais ou menos comum à Europa, no técnico e no FL, não é? Portanto, temos álgebra linear, depois temos 4 cálculos, temos uma análise numérica e probabilidades e estatística. Isto para esta engenharia. Normalmente os pré-requisitos são sequenciais, portanto ninguém passa, por exemplo, não sei como é em Aveiro, na EPFL, álgebra linear é pré-requisito, assim como cálculo 1 de cálculo 2, não é? Mas no técnico não é, álgebra linear já não é pré-requisito de quase disciplina nenhuma, a não ser uma do curso de engenharia eletrotécnica, deles mesmo, que não sei se não é sistemas e sinais, por acaso acho que é sistemas e sinais. Mas já não é mais nenhuma matemática. Depois a carga anual média é 18 ECTS, mas há diferenças nos totais, não é? Portanto, as matemáticas no total na EPFL fazem 24 ECTS, no técnico é 37,5. Depois, diferenças ainda na EPFL, cada disciplina que vem aqui enumerada tem 3 execuções que não são semestrais, ou seja, ou acontecem num semestre ou no outro, e são em 3 línguas. Há a álgebra linear em inglês, há a álgebra linear em francês e há a álgebra linear em alemão. E, portanto, vem o instrutor depois também adstrito a esta execução da álgebra linear. No MIT é a tal estrutura curricular muito flexível, com os tais pré-requisitos que vêm noutra sequência que não é a standard aqui na Europa. Sim, vou à vontade. Conseguiste perceber, portanto, visto que aparentemente não viste muitas disciplinas de matemática naquele curso de engenharia que estiveste a ver no MIT, mas conseguiste perceber depois olhar para a matemática que disciplinas é que realmente eles têm de matemática? Por exemplo, depois por curiosidade, há sistemas e sinais, não é? Sistemas e sinais como pré-requisito tinha o tal cálculo 18.02, não é? Que é o cálculo 2.
Pronto, e depois, quando se vai ao cálculo 02, tem como pré-requisito o cálculo 1801 ou falar com o professor. O que eu acho interessante depois é o ou falar com o professor, deve ser, se tiver mostrar que teve alguma experiência de matemática numa escola secundária mais... Mas comparando a carga horária com as outras duas escolas... Não está nada, não, é o que eu digo, eu acho que os alunos enlouquecem naqueles cursos, quer dizer, devem ter um apoio bastante personalizado para eles perceberem onde se inscrever, o que é que podem fazer e o que é que não podem. E aquilo que eu percebi é que nem há limitação de disciplinas que podem fazer, não é? Enquanto que, pelo menos no técnico, não é possível um aluno inscrever-se a mais do que tantos ECTS por semestre. Ali não. Aliás, que há disciplinas isso que são no MIT, que são 2 semanas no verão, intensivo, manhã e tarde. Matemática, por exemplo. Há disciplinas dessas. Ou nas férias da Páscoa. 2 semanas intensivas, manhã e tarde. Pronto, tem um outro número qualquer. 18.034 ou 35. Já agora uma curiosidade, enquanto eu fui também fazer esta busca, a começar no próximo semestre, a EPFL vai deixar os alunos repetir as disciplinas de matemática, se não estou enganada, só 2 vezes. A partir daí, os alunos têm que sair da escola. A começar em 16, 17. 16, 17... claro, ou então tem um documento a mostrar que estiver doente ou alguma causa excepcional, também pode ser tido em conta. Mas repetições mais que 2 não são bem-vindas. Então falem de pré-requisitos ou precedências? É precedências. Eu usei. É precedências. Nós aqui em Aveiro não temos precedências. Não temos pré-requisitos, mas não. A definição que eu pus aqui no pré-requisito é ninguém consegue inscrever-se a cálculo 2 se não tiver cálculo 1. Não é precedências. Certo? Portanto, no MIT só tem 2 unidades curriculares de matemática? Ministradas pelo... O que eu percebo é que, daquela listagem toda, daquele departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, não é? Só tem as disciplinas que são da responsabilidade do departamento. Mas isso é normal, porque depois uma pessoa daquela lista toda vai ver os pré-requisitos, as precedências, para a maior parte deles, depois tem as matemáticas. Depois vai-se ao departamento de matemática e aí aquilo vem por separadores. Vêm as matemáticas gerais, foi aquelas que eu disse, não é? As matemáticas gerais, que têm só uma palavra, cálculo, não é? Mas várias numerações para identificar o cálculo. E depois vai até às equações diferenciais, é o tópico mais avançado. A partir daí há um separador de matemáticas para quem está a fazer matemática. Mas não é, ou seja, o que eu percebi foi que os alunos de engenharia também se podem inscrever nessas. Eu imagino, por exemplo, quando eles dizem falar com o professor, imagino um aluno qualquer que, em vez de ter feito cálculo 2, fez uma análise real, fez uma análise específica da matemática, não é? Se falar com o professor e disser, olha, eu tenho estas noções, até já fiz uma matemática, ou sei lá, um cálculo vetorial, sensorial, coisa assim do género. Pronto, portanto, a sensação dos currículos, os planos curriculares dos alunos é muito flexível. Exatamente. Eu já tinha essa noção, não é? Porque o que eu tinha de falar com pessoas é que, inclusivamente, no nível undergraduate, não é? Eles, inclusive, conseguem fazer o que eles chamam os majors e os minors. Portanto, alguém que já tem uma formação musical, não é? Pode fazer um major em engenharia eletrotécnica e computadores e faz um minor em música. Faz história da música, faz um instrumento, faz... Não é? E, portanto, aquilo é a flexibilidade que faz total. Foi o curso. Pronto, então, em relação mesmo ao programa e objetivo agora de uma disciplina, de uma unidade curricular e quais são as diferenças. Portanto, vamos outra vez para uma página pública do mestrado integrado, não é? Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, mas isto repete um bocadinho o formato de todas as disciplinas. Pronto. Quem escreve estes conteúdos, os conteúdos, portanto, o que está aqui de texto é da responsabilidade do Departamento de Matemática. Portanto, quem escreve depois o que é os objetivos, não, os pesos e os contextos, etc. Isso foi tudo a escola que decidiu, não é? Os objetivos, o programa, a metodologia é da responsabilidade do Departamento de Matemática. Pronto, os objetivos que ainda estão sem acordo ortográfico, está tudo sem acordo ortográfico,
vão ver que na EPFL são os keywords. Não é? O que aqui vem como objetivos é keywords. O que está aqui como programa, pronto, é uma descrição de tópicos que vão ser falados e já vinha do antes de Bolonha. Portanto, ficaram todos os tópicos que estavam antes de Bolonha. Isto vai-se desde a eliminação de Gauss, não sei se alguém aqui queira saber, mas portanto, passa-se depois para espaços vetoriais, bases e dimensões, ortogonalidades, é suposto ir até mínimos quadrados, depois é que se faz os determinantes, valores próprios e vetores próprios, para se falar também na diagonalização e, finalmente, coisa que ninguém neste momento chega lá, portanto eu dou álgebra linear e não chego lá, e que sei que nenhum dos meus colegas chega lá, tem transformações hermitianas, anti-hermitianas e unitárias. E as formas quadráticas também não se consegue lá chegar. Portanto, este programa, que é 6 ECTS, correspondia, no fundo, a uma carga muito maior. Eu, por mim, isto não são 6 ECTS. Isto seria quase um semestre e meio de álgebra linear. Não é? A coisa que, aliás, no MIT eles são um bocadinho mais honestos nisso bem. Quando o programa é muito grande, separam um tempo das álgebras lineares, não fazem. Daqui, de facto, o que aconteceu um bocadinho, e eu sinto isso, e sinto isto aqui e sinto ainda mais no cálculo diferencial integral 2. Foram, como é que é? Portanto, é a antiga análise 2 e a análise 3, não, é metade da análise 2 e a análise 3 metidas numa unidade curricular de 7 a 7,5. Portanto, impossível de conseguir bater aqueles recordes de tempos de dar o conteúdo todo, não é? Portanto, impossível. Peço desculpa, agora já nos... é só fechar. Pronto, isto é o que se passa com os programas e objetivos. Depois, na EPFL, que digamos que eu gostei bastante de ir consultar estas páginas da EPFL e acho que aprendi bastante. Pronto, eu escolhi a versão inglesa, mas como eu disse, há 3 versões. Pode ser em francês ou em alemão. E pronto, tem aqui a informação fundamental. Portanto, como vê, o que há bocado estava como programa é o conteúdo. As keywords é os conceitos fundamentais que eles acham que precisam de passar. E aqui acho que é, de facto, aquilo que eu sempre achei que se devia fazer, que é muito mais honesto para os alunos, que é o que é que se espera dos alunos, ou seja, como é que isto vai estar alinhado com a avaliação que uma pessoa vai fazer aos alunos, que é os learning outcomes. Pronto, se lermos aqui, podemos ver que isto ainda está muito virado para a parte teórica da álgebra linear, nem sequer não tem nada de... O programa, tirando as hermíticas, as formas, as matrizes hermíticas e a parte de dar a álgebra linear também nos complexos, coincide, grosso modo, com o programa do técnico, que eu mostrei há bocado. Agora, esta parte honesta de dizer que o que nós esperamos que os alunos no final do curso saibam fazer, não é? Saibam fazer cálculos minimamente articulados em álgebra linear e interpretar os resultados. Portanto, eles dizem exatamente, se isto tivesse feito, era muito mais fácil construir avaliações, acho eu. Não é? Pronto, é a única coisa que eu chamo a atenção neste currículo, digamos assim, da álgebra linear. Porque o resto é o currículo standard. Pronto, então agora vamos para o curso de álgebra linear do MIT, que mais uma vez nos remete para o MIT OpenCourseWare. Portanto, aqui está o programa está os goals, isto é um bocadinho à maneira também, mas enquanto que, já agora, eu imagino que tanto na EPFL, o imaginário é na EPFL, no técnico eu sei, que aquela parte de programática, etc., seja da responsabilidade do Departamento de Matemática, no MIT a responsabilidade de preencher os conteúdos é do instrutor. Aqui está, é o conceito do professor é que vai... portanto, isto é a álgebra linear 18.02 do Strang, não é? E reparem nos pré-requisitos, as tais precedências, não é? Ali em cima. Cálculos de multivariável, que é o tal curso 18.02. Pronto, o que é que eles fazem? Eles fazem, além do standard, dão umas partes importantes, não é? Que, reparem, vão até às matrizes de Markov, às matrizes de Fourier, ao Fast Fourier Transform e à programação linear. Portanto, não sei se assistiram às aulas do Strang, estas têm todas em vídeo. Eu
curiosidade, já fiz este curso online, não é? Fui lá ver. E, portanto, a ideia é, se eles já tiverem as bases do cálculo vetorial, não só toda a álgebra linear se escreve. Olhem para as matrizes em colunas, é como eu digo aos meus alunos, olhem para as matrizes em colunas, esqueçam o resto, esqueçam linhas e esqueçam entradas. São vetores alinhados ao lado uns dos outros. E os vetores alinhados ao lado uns dos outros atuam sobre vetores. Isto passa tudo a fazer sentido para eles. As transformações lineares, as combinações lineares, as bases, tudo o resto. Não é? Pronto, isto é uma álgebra linear que se consegue fazer quando eles já têm a noção de, pelo menos, vetor a 3D, a 3 dimensões. Eu acho que é assim a característica fundamental desta álgebra linear do MIT. Pronto, mais uma vez, só para sumarizar um bocadinho, portanto, as semelhanças o programa tem em comum, todos têm sistemas lineares, a álgebra matricial, como se multiplicam ou não, os espaços vetoriais, isto é a minha abertura de vetores próprios e valores próprios, a ortogonalidade. Portanto, no técnico e na EPFL não há precedências para a álgebra linear. Diferenças. Portanto, os objetivos mal formulados contaminam o IST versus os learning outcomes bastante específicos que estão na EPFL e no MIT que ajudam o docente a alinhar a avaliação também com aquilo que se espera, não é? E com tudo o resto e com o que é que se vai explicar. Os tópicos, pelo menos, só, digamos, sublinhei alguns, as matrizes por blocos em detrimento de aulas seguidas com cálculo de determinantes, não é? Por exemplo. Os valores singulares, não é? Portanto, toda a análise da decomposição em valores singulares, que agora é bastante útil em conversões de imagem, portanto, todos aqueles exemplos de aplicação digamos, às wavelets e todas a análise de Fourier, portanto, conseguem fazer logo a análise de Fourier e veem logo quais são as aplicações dos vetores próprios, etc. Pronto, e o interessante no MIT foi portanto, a tal precedência de cálculo de várias variáveis para álgebra linear. Olha, posso só interromper? Não tenho a certeza, porque como os slides também passam uma certa velocidade, eu já não tenho uma capacidade muito grande de concentração, mas tanto quanto disseste, e como me lembro, há pouco disseste que a álgebra linear deixou de ser pré-requisito para todas as outras cadeiras numa das universidades. Era o MIT. Não, é no técnico. É no técnico. Mas aí, neste até se percebia, porque então, se a álgebra linear requisita o cálculo de várias variáveis, que seria o 18.02 ou qualquer coisa do género, era evidente que não era o cálculo que ia pedir depois o requisitar a álgebra linear, senão estávamos com uma pescadinha de rabo na boca. Sim. Portanto, aqui eu entendo que, e será que no outra, quando a álgebra linear, bem não, porque a álgebra linear é dada logo no primeiro ano, certo? É. E esta aqui não pode ser dada no primeiro ano. Não costuma ser, acho que é primeiro semestre, segundo ano, no MIT. Aquilo é muito flexível, é que no MIT nem se consegue muito bem perceber o que é o currículo do primeiro ano, do segundo ano ou do terceiro ano, não é? Porque aqui diz logo que poderiam pôr álgebra linear, que os pré-requisitos estão mas é que eu já vejo outras escolas como tu dizes. Exato, eu acho que eles fazem aquilo customizado mais ao longo. Mas aquilo tem anos, aquilo deve ser um currículo, como tu dizes, adaptado a cada estudante e, portanto, os anos nem sequer têm significado. Exato, é isso. Eu acho que, sei lá, imagino eu, sei lá, alunos que façam em 2 anos o currículo que outros fazem em 4, não é? Porque algumas das disciplinas, aquilo medida em ECTS, esta álgebra linear do Strang, que eu acabei de mostrar há bocado, segue-se, mas aquilo são 14 semanas e aquilo acaba com o Fast Fourier Transform. Não é propriamente. A álgebra matricial é dada em meia aula, não é? Olha, a multiplicação linha coluna. Aliás, dá todas as hipóteses, explica toda a multiplicação possível entre duas matrizes de 3 pontos de vista, mas assim, muito rápido. Pronto, agora era o tal exercício como propunha, já olhando para mim do ponto de vista dentro do pedagógico, não é? O que é que eu acho que faria sentido quando eu digo agora esta engenharia é aplicável a qualquer engenharia do técnico, e de tudo isto que eu vou dizer, a única coisa que já teve a discussão no pedagógico foi isto, que é o seguinte, portanto, é importante manter, obviamente, os programas standard, por exemplo, a álgebra linear e o cálculo, chamemos de cálculo 1 ou 2, com um denominador comum, até porque há alunos que entram para a mecânica e depois passam para a aeroespacial, ou entram em aeroespacial e depois passam para a engenharia eletrotécnica, etc. Portanto, denominador comum e programa comum, sem dúvida que eu acho que faz sentido, não é?
Quanto aos pré-requisitos, se calhar também faz sentido, não é? Portanto, para uma pessoa não estar em cálculo 2 a explicar como é que se calcula, por exemplo, até um determinante de uma matriz 3x3, ou como é que se inverte uma matriz 2x2, que ainda é mais grave, não é? Pronto. Apesar de álgebra linear não ser pré-requisito, eles podem estar a fazer em álgebra linear e análise complexa. Não é pré-requisito a álgebra linear, mas não tem grandes retenções a álgebra linear. Depois, se calhar a manter, no meio disto tudo, eu puxo só isto como uma deixa, que é as avaliações online que se praticam em muitas disciplinas do técnico, que ajudam, de facto, a uma aprendizagem mais aprofundada, ou seja, os alunos fixam melhor as matérias, embora eu não tenha falado muito nas outras escolas sobre isto. Pronto, o que é que eu alteraria? E isto é só, digamos assim, uma discussão entre mim e alguns colegas meus. Era, de facto, a sequência da álgebra linear. Apesar de a álgebra linear não ter taxas de retenção muito grandes, o cálculo 1 é, digamos assim, mesmo assim, tem uma transição mais ou menos regular do secundário atual, não é? Enfim, com algumas achegas. A notação é mais ou menos a mesma, vou falar de limites, de sucessões, de convergências, de continuidade, diferenciabilidade e pronto. A única nota assim nova é a integração. Que ainda por cima, com todo o detalhe que levam no início, a integração quase que não dão. Pronto, da parte do integral de Riemann, o integral de Riemann não fica quase sabido. Ficam sabidas algumas técnicas de primitivação nas duas, às vezes é uma semana e meia de aulas, ou 2 semanas. Quando antes isto era metade de uma unidade curricular que se chamava Análise Matemática 2, não é? Portanto, os currículos os programas têm que ser revistos, não é? E o peso, tem que saltar. Na engenharia eletrotécnica de computadores faz sentido andar a estudar a ordenação dos reais durante 3 semanas, ou 2 semanas. Faz sentido, mesmo no cálculo 2, limites e continuidades. Andamos a estudar limites e continuidades de funções de 2 variáveis em 3 aulas teóricas, quando aquilo são aquelas casos singulares, pronto, está bem. Quando é interessante saber que há funções mal comportadas, mas são essas as mais importantes do que as outras, portanto, perdemos tempo às vezes a explicar aquelas pequenas nuances, não é, dos limites que têm que ser direcionais ou que têm que ser na vizinhança e os índices e deltas, em deterioramento depois de outras partes mais aplicadas. Não é? Pronto, em termos de curriculares, isto é que está mesmo em discussão no pedagógico, já se conseguiu levar, pelo menos o que nós tentamos há uma prática no técnico que é 2/3 o programa é standard, é comum a quase todas as engenharias, 1/3 é específico para cada engenharia. Quem faz isto é a Química, portanto as engenharias químicas, o departamento de engenharia química, quando dá Química às outras engenharias, pratica, portanto, este princípio programático. Que é 2/3 do programa é comum a todas as engenharias e 1/3 é específico para a eletrotecnia, para a civil, mecânica, etc. E eu acho que isto era uma boa prática tanto para a matemática como para a física também. Pronto, e nós na matemática mesmo assim estamos mais ou menos alinhados e uniformizados. Em física, o departamento de física é muito mais caótico em termos programáticos do que a matemática, sem dúvida nenhuma. Pronto, e depois, de facto, isto também é uma sensibilidade minha e dos colegas, é que há muitos tópicos que ficaram só por, no pós-Bolonha, só ficaram por já lá estavam antes, não é? Do cálculo 2 e da SEB, é isto que eu estou a dizer, não é? Aqueles limites, aquelas singularidades que se estudam durante tanto tempo, quando no fundo o que interessa numa engenharia é ter muito mais sensibilidade para as derivadas parciais, para as aproximações lineares, para o método Newton a 2 variáveis, que é coisa que quase ninguém dá, não é? Que é importante saber, pronto. Eles ficam a saber resolver sistemas de equações lineares com álgebra linear. E se calhar não é tanto diminuir os CTS, mas retirar partes do programa e para ser outras, não é? Exatamente. Se calhar os CTS mantém-os, não é? Exatamente, sim, sim. Mas agora, quando disseste tanto de evolução online... Porque eu ainda tenho outro, que é o amateur, já não tinha assim muito mais coisas, mas a operar tinha, não é? Portanto, não, aliás, o que eu fiz foi aqui uma versão 1 e 2, não é? Cá ficou tudo com a versão 1, que era, se mantivéssemos a sequência, a álgebra linear, ficou um bocadinho... Agora, dentro da álgebra linear, por exemplo, se mantivéssemos a sequência, álgebra linear, cálculos e análise complexa e equações diferenciais, não é?
se calhar alterar o programa, portanto, alterar o conteúdo, não é? Retirar o tempo também bastante, são algumas aulas teóricas, 3 ou 4, de cálculos determinantes, propriedades de determinantes, e pôr um tópico que é matrizes por blocos, que eu fui, tanto no MIT como no Texas, eu fui também da Universidade do Texas, é muito mais útil, e eu mesmo da minha prática, ensinar os alunos a olhar para uma matriz e verificar se a matriz é triangular por blocos, ou se tem um bloco que é uma identidade e outro bloco é zero, ajuda-lhes a ter muito mais elasticidade mental, é muito mais importante isso do que propriamente técnicas de cálculo de determinantes. Quer dizer que, pronto, que além dos computadores, não é quem é que vai pedir num exame mais do que calcular um determinante. 4, seríamos zeros, não é? 3 por 3. Pronto. Depois, há aplicações a sistemas dinâmicos e matrizes de Markov em muitas engenharias, se calhar na eletrotecnia e em computadores fazia sentido. E a tal decomposição em valores singulares, não é? Que ajuda a perceber como é que os vetores, os valores próprios dominantes, tanto nos sistemas dinâmicos como neste. Eu retirava, isto seria a tal matéria do 1/3, não é? Era aquela 1/3 era específico para química, ou específico para civil, ou mecânica. O 2/3 era aquele programa regular, não é? Que até os suíços têm. Se conseguíssemos inverter a ordem, ou seja, se no primeiro semestre eles tivessem mesmo só cálculo 1, álgebra linear depois, a aproximação já poderia ser até um bocadinho mais ao programa do MIT, não é? Aquele programa do Strang que vai até aos operadores, no fundo, e à análise de Fourier, e usa as matrizes de diferenças, usa matrizes de Toeplitz e usa já uma matemática bastante importante para as aplicações. Além de introduzir também o método Newton vetorial, já agora, última curiosidade, o programa que não estreia, foquei na álgebra linear, eu acho que depois já me devo ter seguido em todos os tempos e mais alguns, e estava a pensar fazer para um dos cálculos, quando eu percebi que isto ia exceder todos os minutos, mas pronto, só umas palavrinhas em relação ao tal cálculo 2, no fundo que é o cálculo 2. O cálculo 2, numa das execuções, é uma mistura de cálculo 2 e álgebra linear. Como eles não tiveram álgebra linear antes, não é? Como eles não tiveram, ele não pressupõe que eles sabem álgebra linear e têm, a primeira semana é mesmo uma matéria condensada do que eles vão precisar em cálculo 2. Tem cálculo vetorial, não é? Em que eles explicam os determinantes ligados ao produto externo e às áreas. Depois, quando dão um pouquíssimo sobre limites e continuidades de funções, portanto, aqueles casos de singularidades, não é? Nas continuidades dão com bastante detalhe as derivadas parciais, as aproximações lineares, medes, portanto, os multiplicadores de Lagrange, não é? Condicionados com condições e sem condições, e dão um método Newton vetorial, ou seja, dão resolução aproximada de sistemas de equações, duas equações a duas incógnitas não lineares. Não é? Estou a falar do MIT do curso de cálculo, do curso de cálculo 2, né? Temos cálculo 18.02. Pronto, e depois checo com os campos vetoriais, integral de linha, o teorema de Green, depois dá os teoremas também, Green, da divergência, Stokes, mas com muita álgebra linear, portanto faz mesmo um mesh, faz um merge das duas disciplinas. Isto no caso de se dar álgebra linear mais à frente, não é? E pronto, eu vou deixar depois aqui assim ao António, deixo que tu fez aqui também no computador. Portanto, isto foi as referências, os links que eu usei, não é? Os respectivos, para quem tiver curiosidade. E pronto, muito obrigada pela vossa